Boa noite a todos os participantes do Fórum de Carreiras 2017 PUC Paraná. Meu nome é Rafael Ramos, eu sou atualmente o Head Coach da CrossFit Vidia e agora vou me apresentar, contar um pouquinho da minha história e, obviamente, falar sobre mitos e verdades sobre o treinamento de força na Rússia. Então, eu tenho uma carreira de atleta de levantamento de peso, mais especificamente no levantamento de peso powerlifting, que é conhecido como levantamento básico. Fui atleta durante 7 anos, conquistei diversos títulos nesse esporte, e depois disso eu busquei uma carreira profissional, como professor de educação física, busquei me desenvolver nessa carreira. Até que consegui montar um box de CrossFit, cujo nome é CrossFit Vidia. Nós estamos localizados aqui até próximo da PUC, na Rua Brigadeiro Franco. E dentro da CrossFit Vidia, eu sempre implementei o sistema de trabalho que eu pudesse usar todo o meu conhecimento como atleta de levantamento de peso, como professor, como personal trainer, que sempre foi defensor da musculação, como base de treinamento do CrossFit. E desde então eu venho me desenvolvendo dentro do CrossFit, dentro do levantamento de peso, como treinador e como atleta. E esse ano eu recebi um convite muito especial, que foi participar de um treinamento na Rússia. Então era um training camp de 21 dias treinando com o técnico da seleção russa de powerlifting. O nome dele é Sergei Ivanov. E como é que eu fui parar na Rússia? Como é que eu consegui chegar a esse ponto? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos e algumas pessoas que participaram dessa história, e até para vocês entenderem melhor como é que eu cheguei até esse treinamento. Então tá aqui, ó. Aqui nessa foto vocês podem ver alguns atletas, que estavam comigo na Rússia, Foi o dia da nossa chegada lá na Rússia, em Moscou, Do meu lado ali esquerdo tá o Fongaro, depois a Vanessa, o Rudy, são todos atletas que compõem a seleção brasileira de levantamento de peso. E qual foi o critério, para sermos selecionados e convidados para esse treinamento? Na próxima foto vocês vão ver esse cara aí, ó. Esse cara se chama Davi Coimbra, ele é o meu treinador, e é atualmente o melhor atleta de powerlifting do país, Ele detém os maiores recordes, o maior índice de coeficiente de peso levantado pelo peso relativo dele, e além de tudo é um grande treinador. O Davi convidou, porque na verdade essa oportunidade era para o Davi. O Davi foi convidado pelo treinador russo, pelo Sergei Ivanov, para fazer a sua preparação em 2017 lá na Rússia com ele. Só que aí eles estenderam esse convite para todos os atletas brasileiros que participaram dos mundiais de powerlifting de 2010 até 2017. Então esse foi o critério usado. Todos os atletas convocados e que participaram desses eventos mundiais de 2010 para cá foram convidados para participar desse training camp na Rússia, E dentre essa lista eu estava ali, e todos aqueles que podiam arcar com os custos dessa viagem, da hospedagem, do treinamento, foram para lá. E aí a gente foi num grupo de 9 pessoas. Um grupo que contava com atletas de ponta que estão competindo atualmente, até mesmo eu que estou voltando a competir. Fiquei um tempo parado, me ausentei para poder montar o meu negócio, poder estruturar a minha academia, e agora estou voltando às competições. Mas como eu participei em 2011 do Mundial, eu tive esse direito adquirido. Essa foto que vocês estão vendo é na casa do treinador russo, que é esse cara que eu estou abraçando aí, ó. Esse cara é o Sergei Ivanov, treinador Ivanov. Ele não fala inglês, muito pouco, ele entende algumas palavras, só fala russo, e eu, o Rudy, que está ali do lado do Ivanov, e o Fongaro, não falamos nada de russo. Mesmo assim, a gente foi recebido com muita alegria e com muita hospitalidade pelo treinador. Aí onde a gente está é a sala de treino na casa do Sergei. Então vocês podem ver ali, ó, todos aqueles álbuns na parede representam os campeonatos que ele já participou. E só para vocês terem uma ideia, o Ivanov foi atleta de weightlifting, que é o levantamento olímpico. Para quem não sabe, é o snatch, o clean jerk, que é muito comum no CrossFit hoje. É um movimento que todos fazem no CrossFit, todos os praticantes. E depois do weightlifting, ele foi atleta de powerlifting, agachamento supino em terra, que é o meu esporte.
né, que também está presente no CrossFit. Ele foi atleta das duas modalidades e hoje já fazem mais de 15 anos que ele é o head coach da seleção russa de powerlifting. Ele cuida especialmente dos atletas masculinos. Então imagine o gabarito aí desse treinador, né, que já formou dezenas de campeões mundiais, tem dezenas de títulos como treinador. Realmente foi uma experiência fantástica para nós. E assim, começa aqui o primeiro mito ou verdade sobre os russos, né? Muita gente acha que os russos são como a gente costuma ver, quem está no meio do CrossFit vai conhecer o Klokov. Vocês já devem ter visto o Dmitry Klokov, que é um ex-atleta de weightlifting, que tem dado vários cursos e seminários ao longo do mundo. Se eu não me engano, ele já está com quase 270 seminários ao redor do mundo, e ele é conhecido por ser muito grosso, muito estúpido com os atletas, batendo nos atletas, puxando a roupa. Inclusive eu já fiz o curso dele e realmente tomei uns tapas do Klokov. Mas isso é um mito, eles não são todos assim. Por exemplo, o Sergei e o Ivanov, ele é muito carinhoso, ele nos tratou como filhos, ele nos recepcionou como filhos, e lá na Rússia, como é que funciona quando um atleta começa os seus treinamentos? Ele é escolhido por um treinador, né? Ele vai ser apadrinhado por esse treinador, que vai ser responsável pela formação física, formação intelectual, formação psicológica, formação de caráter desse atleta, e que vai acompanhar esse treinador até o fim da sua carreira. Então aí a gente já vê uma grande diferença entre o Brasil e Rússia, né? No Brasil a gente vê muitas pessoas migrando de treinador em treinador, migrando de academia em academia, de equipe em equipe, sem haver uma fidelidade, uma confiança naquele treinador. Enquanto que na Rússia isso é culturalmente normal para eles. Esse é o padrão, né? Você tem um treinador, esse é o seu treinador para o resto da vida, porque você confia no trabalho daquele treinador. E dessa forma, tanto o atleta quanto o treinador podem desenvolver um trabalho incrível, porque realmente esse treinador conhece o atleta. Ele sabe todos os pontos fracos, todos os pontos fortes, e vai poder conduzir a carreira desse atleta. Né? Então aí já está a primeira grande diferença, e a gente quebrando o mito de que os russos são extremamente grossos e ríspidos. Pelo contrário, eles são extremamente carinhosos, extremamente hospitaleiros, e eles lembram um pouco o curitibano no começo, né? Eles são um pouco assim, ficam um pouco distante, mas depois que conhecem, eles são extremamente hospitaleiros, né? Então tá aí a primeira grande diferença. Então, né, esse treinamento, como é que aconteceu esse treinamento na Rússia? A gente chegou, foi recepcionado pelo Ivanov, estávamos lá na casa dele no primeiro dia, e para começar, já no primeiro dia, ele chegou e contou para nós, falou, ó, a gente tinha uma tradutora lá que estava fazendo essa tradução, né, porque ele não falava o inglês, ele falou pra gente que a gente teria que fazer sauna, e a gente, sauna, né, mas pô, a gente acabou de chegar, vai fazer sauna, como é que é isso? E aqui no Brasil não é tão habitual você fazer sauna. Muitas pessoas até fazem, mas não é habitual. Em Curitiba mesmo, é difícil você encontrar um lugar específico para sauna e que não tenha outras intenções, né? Que seja só sauna para você se recuperar, enfim. Ele falou devido à viagem, a gente deveria fazer sauna. E na casa dele tinha sauna. A gente foi fazer sauna e a temperatura da sauna já nesse primeiro dia era algo por torno de 80 graus Celsius. Imagina os brasileiros saindo daqui e indo para lá fazer sauna a 80 graus Celsius. A gente cozinhou já no primeiro dia. Teve gente que não aguentou ficar todo o tempo que tinha que ficar. Mas por incrível que pareça, isso é comum para eles e ajuda muito na recuperação dos treinos. Então tá aí, ó, um grande detalhe que os russos usam em todas as modalidades esportivas, todos os atletas usam a sauna para se recuperar dos treinos. Isso faz parte da rotina deles. É como um treino. Você treina e você tem que fazer algo para compensar todo esse esforço, para relaxar a musculatura, e a sauna é essa ferramenta que eles fazem sempre, todas as semanas, em cerca de 2 a 3 vezes na semana, para se recuperar dos treinos e de todas as contraturas que você pode ter devido à sobrecarga e o estresse que os treinos vão provocar. Então isso não é só no levantamento de peso, só no treinamento de força, mas sim em todos os esportes. A ginástica é assim, a parte de patinação é assim, todos eles usam essa ferramenta. E como que funcionava essa sauna? A gente ficava na sauna por volta de 1h30 a 2h30, mas não
todo esse período dentro da sauna. A sauna para eles é um momento de relaxamento. Então, assim, dentro da sauna você fica cerca de 3 a 5 minutos lá dentro, nessa temperatura de 80 a 100, até 100 graus Celsius. Nós chegamos a experimentar essa temperatura de 100 graus Celsius, não é nada agradável, mas o efeito que ela proporciona é muito bom, né? E depois você sai, entra direto na água gelada, bem gelada, e fica depois descansando. Você fica cerca de 10 a 12 minutos descansando fora, né, da sauna e se alimentando, tomando um chá, tomando café, comendo alguma coisa leve, para depois retornar. A gente faz esse ciclo cerca de 5 vezes, 6 vezes, tudo depende da intensidade dessa sauna. Geralmente a gente fazia 2 saunas mais leves e uma sauna mais pesada. E essa sauna mais pesada geralmente no sábado, porque domingo a gente não treinava. Então tá aí uma rotina interessante, né, para quem quer treinar em alto nível, quem quer ter performance, ou até mesmo as pessoas que querem treinar bem, mas recuperar bem dos treinos, a sauna é uma boa ferramenta, tá? Então, voltando para a apresentação que eu preparei para vocês, eu quero mostrar mais aí dessa aventura. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Então, a casa do Ivanov, e aqui agora essa foto, vocês estão vendo quase que toda a delegação brasileira que foi para esse training camp, né? Então, começando aqui, ó, desse cara mal encarado, com uma camiseta preta, escrito SBD, ele é o auxiliar técnico do Ivanov, né? É o Slava. O Slava, ele é auxiliar do Ivanov há muitos anos, também é atleta de powerlifting, mas da categoria HAL, que eu já vou explicar melhor para vocês o que é. O Fongaro, eu, a Vanessa que já é campeã sul-americana também, pan-americana. Entre o Ivanov e a Vanessa, Taina Filomonova. Ela é 9 vezes campeã mundial, tem diversos recordes, é uma atleta russa de alto escalão. Ali o Sergei, o Davi, como eu já disse, o meu treinador e também atleta, a Ana Rosa Castellain, que é bicampeã mundial, já ganhou 2 vezes o World Games, que é o maior evento dentro do powerlifting, e assim, junto com o Davi, a Ana e o Davi são os atletas de maior destaque do Brasil na atualidade e que fizeram história levantando esse esporte no nosso país. E ao lado deles o Rudy, que também é campeão brasileiro diversas vezes, é um dos melhores supineiros do nosso país, é um grande atleta, também parceiro nosso aí de treinos, né? E aí a gente está na sala de treino lá onde a gente estava treinando na Rússia. Aqui, ó, só para vocês entenderem, antes de eu falar especificamente do treino, eu quero que vocês entendam onde que eu fiquei, né? Eu cheguei em Moscou, depois a gente foi para casa do Ivanov e acabou indo para uma cidade que se chama Suzdal. É uma cidade conhecida por ser uma cidade milenar, que já foi capital da Rússia há muito tempo atrás, quando Moscou ainda era só um território pequeno, né, um subúrbio, não era ainda capital nem nada. Suzdal já foi essa capital da Rússia. Essa igreja, especificamente aí da foto, ela tem 996 anos. Imagina, uma igreja milenar e que é patrimônio da Unesco. Então era nessa cidade pacata e tranquila que a gente estava treinando, né? Uma cidade repleta de igrejas, tinham diversas igrejas, e sempre com essa arquitetura diferente, e sempre é muito perceptível o cristianismo ortodoxo nessa cidade. Então era aqui que a gente treinava. Eu também tive a oportunidade de conhecer a cidade de Vladimir, onde a gente assistiu um campeonato de levantamento de peso olímpico, né? Eu pude assistir uma seletiva para escolher os melhores atletas da categoria até 93 quilos. Tá aí o cenário, né, onde que eles competiram. Foi uma experiência muito agradável e também interessante poder ver uma competição desse nível na própria Rússia. Aqui está também na sala de treino, onde a gente teve a oportunidade de treinar com alguns atletas consagrados. Aqui, né, nós estamos todos aí juntos, e no centro da foto tem um atleta de vermelho, que está mostrando o polegar ali. Esse é o Alexei Lovchev. O Lovchev é o responsável pelo maior clean jerk da história. Esse cara aí que está do lado do Ivanov, ele já levantou 264 quilos de clean jerk. Ele é o recorde mundial de clean jerk, é um atleta russo, é um atleta novo e que com certeza tem um futuro muito promissor. Imagina, esse cara treinou ao nosso lado. Olha a oportunidade que a gente teve, né, de treinar com esses grandes campeões e aprender diretamente com eles o que eles têm de tão diferente dos outros atletas, né? Só para vocês terem uma ideia, os russos hoje, no levantamento de peso olímpico e no levantamento de peso básico, que é o powerlifting e o weightlifting,
Eles detêm grande parte dos recordes, eles estão sempre entre os melhores países em todas as competições. Eles realmente têm muita tradição e têm muito histórico já dentro desse esporte. E eu vou explicar para vocês um pouquinho dos diferenciais, né? Por que que eles têm tantos diferenciais em relação aos demais países? Como é que eles conseguem ter tantos resultados expressivos assim? Isso se dá, né, ao meu ver, principalmente pelo fato cultural desses atletas, né? Muita gente pode questionar como é que esses atletas são tão fortes, mas na verdade, quando você está lá e você entende a cultura deles, você entende que o mindset deles é diferente. A forma de pensar, a forma com que eles são criados e como eles iniciaram no esporte é totalmente diferente. Então, por exemplo, um atleta de powerlifting começa a treinar aos 14 anos de idade. Antes disso, dos 10 aos 14 anos, ele vai praticar diversos esportes para se desenvolver na parte motor, na parte de coordenação, na parte de equilíbrio, na parte de força muscular, se preparando para encontrar um esporte. Quando ele encontra esse esporte, por volta de 12 ou 14 anos, ele começa a treinar devidamente. Imagine, eu comecei no powerlifting aos 20 anos de idade. O atleta russo começa aos 12, aos 14 anos de idade. Só aí você tem um gap de 8 anos, de 6 a 8 anos, treinando, aprendendo não só a parte neural, a parte muscular do esporte, mas sim toda a parte psicológica que envolve competir, treinar, se esforçar, se dedicar, ter que se superar para poder abdicar de várias coisas da vida social em busca de algum objetivo. Então só isso aí ó, já está bem diferente, eles iniciam cedo. Outra coisa importante, ele tem esse treinador, que vai ser pai dele, praticamente um pai, que vai orientar, vai instruir, vai ensinar, e ele vai ser fiel a esse treinador, sem questionar. Não tem espaço para mimimi, não tem espaço para, ah, não quero hoje. Não, não existe isso na Rússia. Lá tem que fazer, tem que fazer. Então, a gente no training camp, a gente foi tratado dessa forma. Ninguém reclamava, ninguém tinha espaço para ficar questionando, tinha que fazer, é assim que tem que ser. Né? Eles não são brutos em assumir isso, mas sim determinados e sérios. Ninguém tem medo de dizer a verdade para você na Rússia. Daí outra diferença, né? No Brasil, e principalmente entre os latinos, é muito... A gente leva para o pessoal, as pessoas não gostam de ouvir certas verdades, e o europeu, né, o próprio pessoal do Oriente Médio ali, é outra visão. Tem que falar, fala aquilo e ninguém leva o pessoal. Todo mundo entende que ele está falando isso para o seu bem. Então foi muito interessante lidar com isso, né? E outra coisa que faz com que eles sejam tão diferenciados é a questão de que esse povo é um povo milenar, é um povo que já passou por diversas guerras, é um povo que aprendeu a lutar e se superar. E outra, para viver no inverno deles, né, na Sibéria, com o inverno drástico de menos 30, menos 40, tem que ser um povo muito duro. Então, é um clima totalmente diferente do nosso país tropical, né, um país totalmente livre. E para vocês terem uma ideia, a Rússia, até o início do século passado, ainda era um império, ainda vivia nesse sistema praticamente feudal. Então, é uma cultura totalmente diferente. Então, se eu pudesse dizer para vocês qual é o maior diferencial do atleta russo, é a cultura dele, é a forma com que ele se dedica, é a forma com que ele treina, e, além dessa parte cultural, que é muito importante, eles têm muito estudo em cima do treinamento. Então, o treinamento de força, para os russos, não começou há 10, 20 anos atrás. Começou há muito tempo atrás. Eles têm estatística, eles têm estudos científicos que comprovam questões técnicas, que comprovam questões fisiológicas, e isso dá muita credibilidade para um treinador. Eu esqueci de mencionar que o Ivanov, além de ser o head coach da seleção russa, ele é professor universitário num curso como se fosse a nossa educação física aqui, formando treinadores. Então, olha o gabarito desse treinador, que além de tudo é um excelente pesquisador da área. Então, só isso aí já dá muita credibilidade para ele estar ensinando, instruindo os atletas. Imagine você pegar um sistema de treino que com certeza vai te deixar forte. Se o atleta tem talento, tem disposição, ele vai alcançar esses resultados. Enquanto que aqui no Brasil, a gente tem que estar buscando conhecimento, sempre buscando com alguém melhor e geralmente alguém de fora. Como é que eu evoluí dentro do powerlifting? Com o meu treinador, que é o Davi Coimbra, que foi atrás, que foi buscar. Então é só assim que a gente melhora, né? Mas uma coisa que é interessante, que foi uma pergunta que a gente fez para o Ivanov lá, é se o talento esportivo
ele sempre vai ser melhor do que aquele atleta que é dedicado. E na opinião dele, ele acredita que o atleta dedicado, comprometido com o sistema de treino, com o treinador, supera o talento. Porque o talento é preguiçoso, muitas vezes vai deixar de treinar, vai deixar de fazer o que precisa fazer, porque ele sabe que ele é um talento. Ele sabe que ele pode alcançar esses objetivos sem muito esforço. Então tá aí, né, uma verdade que acaba acontecendo não só no treinamento de força, mas na vida. Se você é dedicado, se você é comprometido, você pode alcançar os seus objetivos. Mas não é fácil esse caminho, né? Tá, feito isso, assim, ó, o grande diferencial deles é esse. Apesar disso, em relação ao treinamento de força, né, mitos e verdades. Como é que era a minha semana, minha rotina de treino? Eles treinam muito, tem algumas pessoas que falam, os russos agacham todos os dias, os russos treinam dessa forma. Como é que era a minha rotina de treino? O powerlifting tem 3 movimentos, agachamento, supino e levantamento terra. Eu treinava segunda, quarta e sexta, 2 períodos. Então eu treinava pela manhã e treinava à noite. Mais no final da tarde à noite. Então de manhã sempre, todos os dias, supino. Segunda, quarta e sexta eu tinha 2 treinos por dia, né? Então todos os dias pela manhã eu fazia supino, de segunda a sexta. Imagine, treinar supino todos os dias, o mesmo grupo muscular, o mesmo movimento todos os dias. E à tarde eu treinava agachamento e terra na segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado eu fazia sauna pela tarde. Então de manhã eu treinava o supino e à tarde fazia sauna. Essa era a rotina. E agora vocês vão me perguntar, como é que eu conseguia treinar o mesmo movimento 5, 6 vezes na semana? E não só o supino, em algumas fases de treinamento a gente chega a agachar 6 vezes na semana. Ou fazer levantamento terra diversas vezes. Porque a intensidade é calculada, existe uma periodização de treinamento inteligente e os estímulos são variáveis, ou seja, você não vai fazer com a mesma carga todos os dias, você não vai fazer com a mesma angulação todos os dias, mas tudo isso é pensado e esquematizado para que o atleta consiga treinar todos os dias. Além disso, é muito importante que o atleta tenha uma rotina de treinamento onde ele possa descansar devidamente, onde ele possa se alimentar adequadamente. Por quê? O atleta que treina e trabalha, como é a maior realidade dos atletas brasileiros, que tem que trabalhar e ainda assim tem que estar treinando e buscando se desenvolver como atleta, é muito diferente daquele que pode só treinar. Se você pode só treinar, se alimentar bem, isso vai fazer com que você evolua. E isso é drasticamente a diferença. Por exemplo, eu fiquei 21 dias treinando lá, sem precisar trabalhar, eu consegui ganhar praticamente 4 quilos de massa corporal, né? Ganhei um pouco de gordura, mas ganhei muito músculo, ou seja, porque eu não precisava trabalhar. O estresse psicológico que o trabalho, seja sentado, seja dando aula, como é o meu caso de treinador, ele impacta diretamente no seu resultado, na performance e na recuperação dos treinos. Óbvio, na Rússia nem todos os atletas podem fazer o treinamento sem precisar trabalhar. Muitos deles têm que trabalhar também. E como é que funciona isso na Rússia, né? Isso pode ser um mito também para alguns. A gente acha que na Rússia todo atleta é financiado pelo governo, tem rios de dinheiro, e não é bem assim. Isso depende do estado que ele mora. Então, a Rússia tem quase, se eu não me engano, se eu não estou errado, 90 e poucos estados, né, as regiões, e cada estado trata os seus atletas de uma forma diferente. Alguns estados financiam seus atletas com bons salários, com premiações, outros estados não. Então, alguns atletas têm lá uma vida muito boa financeiramente, ganhando carros, apartamentos, como premiação em troca de recordes e de campeonatos internacionais importantes. Outros atletas precisam trabalhar e treinar para conquistar, né, tanto a sua condição social, tanto como a sua vida pessoal. Então, essa é uma realidade na Rússia que a gente enfrenta aqui no Brasil também. Hoje tem alguns atletas, tirando o futebol, que conseguem viver do seu esporte, né, que conseguem ter uma renda boa, né, mas não são todos. A gente sabe que no Brasil ainda o incentivo é bem precário para diversos esportes. E o powerlifting, por exemplo, é um esporte amador. Então, no Brasil, não há incentivo quase que nenhum. A gente tem a Bolsa Atleta do governo federal, mas é uma burocracia enorme e que, no fim das contas, o valor total dessa bolsa, anualmente, que você recebe, paga apenas as inscrições e talvez as passagens aéreas para os campeonatos. Mas toda a parte de equipamento, de alimentação,
não é custeada por essa bolsa, porque não dá. O atleta precisa de muito mais recurso para poder realmente ser um atleta. Então, no meu caso, o que o powerlifting representa na minha vida? É um hobby. É um hobby que me mantém focado, me mantém feliz, porque para você se desempenhar qualquer atividade que seja, né, no meu caso, trabalhar com pessoas, fazer com que elas se desenvolvam, que elas se superem, o treinamento me ajudou muito, porque me ensinou a passar pelas dificuldades que os meus alunos passam. Em diferentes níveis, eu consigo aplicar isso na realidade deles. Né? Então tá aí mais uma verdade sobre os russos aí. E ao final aí desse treinamento, desse training camp, eu consegui também conhecer outros atletas, né, renomados, não só o Lovchev, que eu mostrei, a Ina, né, mas eu vou mostrar para vocês agora outros atletas que estavam lá conosco, que a gente teve a oportunidade de conhecer. Aqui nessa foto eu tenho 2 atletas, e os 2 juntos somam quase 10 títulos mundiais de levantamento de peso. Né? O maior ali, grandão, que está fazendo sinal de paz e amor, o nome dele é Alexander Khrushchev, e o outro, do outro lado, ele é o Suslov Nikolai. O Khrushchev, que é o grandão que está fazendo paz e amor ali, ele foi atleta de powerlifting durante muitos anos e hoje, atualmente, ele é um atleta renomado de strongman. O cara é gigante, gigante. Vocês viram que eu sumo ali no meio dos dois, né? E o Suslov foi atleta de powerlifting a carreira inteira, ganhou título desde a categoria júnior até a categoria open, que é a categoria aberta, né? Então, multicampeões aí russos que estavam lá conosco. E nesse dia especialmente, aí a gente estava num churrasco. Eles fizeram até churrasco para nós, então para vocês verem como os russos são hospitaleiros, né? Não são aqueles brutos lá que mergulham na água gelada, fazem aquelas loucuras. Tem também, mas em geral é uma cultura muito agradável e que eu particularmente gostei muito de conhecer. Aqui, ó, nessa outra foto tem um monstro. A foto tá cortada, não é sacanagem, não é que a foto ficou ruim, é que o cara é grande mesmo, não cabe na foto. O nome dele é Alexander Lysenko, também atleta de strongman. É gigantesco, o cara tem 2 metros e pouco de altura, pesa 150 quilos e não é gordo. O cara é forte, é gigante, né? Muito forte e super simpático. Você veja a cara desse monstro aí, parece um viking, né? Cara, nota 10. Nessa academia aí é na cidade de Vladimir, que é capital do estado onde Suzdal está localizada, que também se chama Vladimir. E é uma academia parecida com uma academia americana, né? Ela é uma World Gym que está lá na Rússia. E vocês podem ver ali atrás algumas pessoas comuns treinando, não são atletas, né? E a gente teve a oportunidade de ir lá dar uma entrevista para uma TV local e também dar um seminário sobre powerlifting para as pessoas que ainda não conheciam esse esporte. Olha o privilégio que a gente teve, né, na Rússia de dar um seminário sobre powerlifting. Foi uma experiência muito especial. Aí na outra foto tá uma foto engraçada. Vocês estão vendo uma atleta, não uma atleta, ela é filha da Ina, ela tem 11 anos, né? E olha a flexibilidade dessa menina. As crianças russas, olha só, eu ali ao lado tentando fazer igual a ela, né? Ela é uma praticante de ginástica artística, né? Perdão, ginástica rítmica, né? E a mãe dela incentiva que ela pratique esse esporte, que é um esporte olímpico e que pode trazer melhor condições financeiras e sociais para a filha dela, né? Então, olha só o que é uma criança russa. Enquanto nossas crianças muitas vezes estão no videogame, no Facebook, nas redes sociais, vivendo dessa forma, as crianças russas estão se desenvolvendo assim. Ó. Lógico, não é generalizando, né? Tem casos e casos, mas lá eles realmente incentivam a prática esportiva. É muito comum você ver várias crianças praticando esportes olímpicos, né, como de forma lúdica, se desenvolvendo para que mais tarde se tornem atletas, né? Assim que for percebido o talento daquela criança, ela vai ser incentivada e direcionada para se tornar um grande atleta. Aqui, ó, eu queria mostrar para vocês a sala de treino onde eu treinei. Né, nós estávamos num hotel que tinha sala de treino, tinha piscina, tinha sauna, tinha um restaurante, ou seja, nós estávamos confinados. A seleção russa faz um treinamento como esse que a gente fez, pelo menos 3 vezes ou 4 vezes no ano. Ou seja, os melhores atletas russos se reúnem para treinar e ficar confinados, concentrados, para que eles todos obtenham os melhores resultados.
Então, olha só que privilégio, né? Você poder treinar com os melhores do seu esporte, todos confinados, concentrados, isso com certeza faz muita diferença. Nem a nossa seleção brasileira de futebol faz isso, imagine, gente. Né? Se a nossa seleção brasileira de futebol não faz isso, né? Eles se reúnem uma semana antes, mal e mal fazem uma pré-temporada juntos, né? Imagine a realidade na Rússia, onde o esporte amador, como o powerlifting, que ainda não é um esporte olímpico, consegue se reunir 3 a 4 vezes para treinar 20 a 30 dias juntos. Isso é uma realidade completamente diferente. Então, essa era a atmosfera, né? Nós treinávamos nessa sala, onde tinham vários cavaletes, todos os equipamentos Eleiko, que é a melhor marca de peso do mundo, né? E aqui no Brasil, a gente mal e mal tem uma barra olímpica, né? O CrossFit ajudou muito os esportes como o levantamento de peso, porque antes do CrossFit, as pessoas em Curitiba mesmo, poucas academias tinham barra olímpica para se treinar. E eu trabalhei em várias academias que eu não tinha barra para treinar. As barras que tinham envergavam, não eram aptas a receber grandes cargas para que eu pudesse treinar. Né? Então você vê essa cultura mudando. O CrossFit, eu sei que tem muita gente que não gosta, né, mas ele realmente é uma ferramenta que veio para mudar muitos padrões dentro do mundo fitness. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre o CrossFit. Tá aqui uma outra visão da sala, né, do outro lado, né? Você veja, equipamentos simples, não tem nada de miraculoso ou de super tecnológico, são coisas simples, mas que são realmente eficazes. Aqui está uma foto em Vladimir, a cidade onde a gente ministrou o seminário e também conheceu aquele atleta lá enorme do Strongman. Está aí uma foto em Moscou, né, já no final da viagem, onde a gente conseguiu fazer um pouquinho de turismo também, mas eu já falo um pouquinho mais de Moscou para vocês. Eu queria só falar um pouco mais sobre o treinamento, que eu falei dessa questão da simplicidade, né? E na verdade é isso, não tem milagre. O sistema de treinamento de força, ele na Rússia, ele é muito bem direcionado e orientado. A periodização de treinamento acontece de uma forma bem sistematizada, de uma forma inteligente, sempre respeitando, né, as qualidades e as deficiências do atleta, mas o treinador tem fundamental papel aí para direcionar o treinamento para cada um dos seus atletas, né? E os resultados não aparecem do dia para a noite. Todos esses atletas treinam há 15, 20, 30 anos. Então, assim, o auge do atleta que treina qualquer esporte de força, segundo o Ivanov, ele vai vir após 15 anos ou 20 anos de prática. É aí que vem o auge do atleta. Ou seja, por mais que o atleta tenha começado mais tarde, como é o meu caso, o meu auge dentro dessa modalidade vai vir depois de 15 anos de prática. Ou seja, hoje eu estou aí com 8, 9 anos de prática de powerlift, eu tenho muito para caminhar para poder chegar no meu auge de performance, tanto performance técnica quanto de força. Eu tenho um atleta que tem 60 anos, treina comigo há 9 anos, e a cada ano ele está mais forte, né? E a questão é essa, é o tempo, né? Então, o tempo que vai trazer essa adaptação à sobrecarga, que vai fazer com que você se torne mais técnico, mais eficiente e mais forte, consequentemente. Eu queria agora abordar um tópico muito polêmico, né, que todo mundo deve ter curiosidade de saber, que é o doping. Como é que é o doping na Rússia? Como é que é a visão do doping na Rússia, né? Muita gente tira sarro, né, que os russos são aqueles que tomam muitos esteroides e tal, e na verdade, assim, ó, o que acontece? Essa é a minha opinião bem particular, né, mas eu que estou inserido nos esportes de alto rendimento, o que eu vejo? Todo atleta de alto rendimento, de alta performance, os melhores de cada modalidade, desde uma ginástica artística até o levantamento de peso, corrida, enfim, dança, o que for. Um momento ou outro vai cruzar com esse tópico, o doping, porque todos os atletas estão envolvidos. Todos os países estão envolvidos. Todas as delegações têm esse tipo de problema. Quando a gente fala em alta performance, a gente tem que deixar de lado o critério saúde, porque o que importa é o resultado. E em busca do resultado, o ser humano é capaz de qualquer coisa. Então, quando a gente fala de alta performance, o doping está presente. Né? Então, isso é em qualquer país. E eu vou dizer para vocês que os maiores usuários de esteroides não são os atletas, são as pessoas normais. Hoje eu estou à frente de uma box de CrossFit, onde eu vejo vários atletas de CrossFit, pseudo-atletas, pessoas que começaram a treinar agora e que estão loucas para usar esteroides.
Quando eu trabalhava na academia, eu via uma gama enorme de alunos que queriam tomar esteroides para estar bonitinho para o verão. E isso é um absurdo. Pessoas tomando sem orientação, sem nenhum médico para monitorar, para fazer os exames. E são pessoas que têm objetivos que não demandam esse tipo de droga. Porque não se justifica você usar uma droga para ganhar performance, muito menos para você conquistar um resultado estético. Né? Essa é a minha opinião. Mas é de cada um. Como é que funciona na Rússia? O treinador russo, Sergei Ivanov, falou para nós que ele percebe que o doping sempre esteve à frente do antidoping, até 2012. Ou seja, atletas, não os atletas russos, todos os atletas de todas as nacionalidades, conheciam as drogas, sabiam como usar e conseguiam burlar os exames, né, parando o tempo antes, parando de usar, enfim, não caíam nos exames. Mas de 2011, 2012 para cá, o antidoping está à frente do doping, fazendo com que os atletas não consigam usar esteroides, porque o controle da WADA é muito rigoroso, é extremamente meticuloso. Os atletas são testados fora de temporada, no campeonato, depois do campeonato, quando estão treinando, quando estão viajando. Ou seja, os atletas que estão dentro do quadro da WADA, que são os melhores atletas de cada modalidade, estão sendo testados constantemente. Então, ficou muito difícil para os atletas usarem qualquer tipo de droga que melhore a performance, fazendo com que esse controle tão rigoroso da WADA pegassem até atletas que usaram drogas em Olimpíadas passadas. Se vocês forem atrás desses dados, houve atleta de Londres, atletas de outras Olimpíadas que estão caindo, porque a amostra fica congelada durante 8 anos. E essas amostras podem ser abertas, né, conforme os exames de antidoping vão melhorando e vão evoluindo. E isso aconteceu. Teve categoria de levantamento de peso que de 12 atletas, 10, 9 atletas caíram. Então, assim, tá muito difícil para o atleta usar qualquer recurso dessa forma. E eu, particularmente na Rússia, não vi ninguém usando, não vi nem algum incentivo de atleta, pelo contrário. Eu vi justamente o oposto, o treinador deixando muito claro que o esforço, a dedicação, a paciência, o comprometimento do atleta que ia garantir a performance dele. Né? Nada é do dia para a noite. Então, o atalho não vai levar vocês ao sucesso, mas sim ao fracasso e a consequências seríssimas, né? E eu digo isso principalmente para as pessoas que não são atletas, que não competem em alto nível. Se você é um praticante de atividade física dentro de uma academia, dentro de um box de crossfit, não vale a pena esse caminho, porque as consequências são graves, né? Então tá aí, ó, mais um mito, mais uma verdade sobre o treinamento de força na Rússia, né? E essa experiência me mostrou muitas coisas que eu gostei, é justamente isso, que vai de encontro com o meu pensamento. Para você ser um campeão em qualquer modalidade, você tem que ser comprometido, você tem que ter um mindset de campeão, tem que abdicar de muitas coisas, tem que ter paciência, não pode ficar questionando o que o seu treinador mandou fazer, confie no seu treinador ou no seu sistema de treino, tá? Porque são esses os diferenciais dos russos. É isso que eles fazem para serem tão bons quanto eles são. E agora, para ir direcionando já para o fim da minha fala e a gente abrir para perguntas, eu queria só falar de algumas curiosidades aí para vocês, né? Coisas simples que às vezes é o questionamento de alguns e tal, coisas engraçadas, né? Como, por exemplo, Moscou. O que me chamou a atenção em Moscou? É uma cidade extremamente imponente, é uma cidade linda, é uma cidade que tem muitos monumentos, vale a pena conhecer, né? É uma cidade que ainda não está preparada para receber tão bem os ocidentais, você não vê uma placa em inglês, e você tem que decorar o alfabeto deles, porque é um monte de símbolo que você não entende nada, né? Essa construção aqui, ó, dessa foto, faz parte da Praça Vermelha, está ao lado do Kremlin. O Kremlin ali, ó, ali a gente está se divertindo e brincando, né, em Moscou, mas o Kremlin é uma construção imensa, super imponente. Então, assim, eles têm muito disso, né? É um povo muito patriota, é um povo que tem muito orgulho do seu país, lembra muito o patriotismo dos americanos, só que os americanos às vezes são um pouco mais arrogantes, né? A postura um pouquinho diferente, os russos são muito orgulhosos da pátria, enfim, é uma visão um pouco diferente, assim. E a comida, como é que era a comida na Rússia? A comida na Rússia era um pouco diferente, muito gordurosa, mas eu praticamente comia todos os dias batata,
frango ou batata e peixe, com muita gordura, comia sopa de legumes e sopa de cogumelo quase todos os dias, e sempre, sempre, sempre uma refeição completa. Então sempre tinha uma entrada, uma sopa, o prato principal e uma sobremesa. No primeiro dia eu falei, não vou querer comer essa salada meio estranha, essa sopa de cogumelo, né? Vou comer só o prato principal e não vou comer a sobremesa, porque eu não quero doce. Mas no segundo, terceiro dia eu já estava morto de tanto treinar, treinando 2 vezes por dia, os treinos intensos, eu não aguentava mais, eu comia tudo, não deixava passar nem o sorvetinho, todos os dias eu comia bem, porque a fome era grande, né? Então eu comia muito essa salada de beterraba, era uma comida diferente, mas muito gostosa, que me deixou forte, né? E eu acredito que a gordura presente na alimentação se deve ao fato de que é um país que enfrenta um inverno muito rigoroso, então normalmente eles já têm essa comida mais gordurosa. Além do que, eu vi que os atletas de levantamento de peso ou atletas de treinamento de força não são como bodybuilders. Eles não comem da mesma forma meticulosa, calculando macros e micronutrientes. Eles comem bem. A gente fazia lá 3 refeições grandes, né, do tanto que eu estava treinando. Eu aqui no Brasil faço 5, 6 refeições para aguentar os treinos. Lá a gente fazia 3 refeições grandes. E era o suficiente para os treinos. Não levei nada de suplemento, a suplementação para eles não é importante. Outra curiosidade, suplemento para eles que realmente funciona, creatina, um alemão, um whey protein. Se você come bem, você não precisa de suplemento. O nome já diz, né? Suplemento. Suplementar aquilo que você não tem condições de comer. Então, a questão da alimentação é essa. E são essas, assim, as curiosidades que eu queria trazer para vocês sobre o treinamento de força. Mais uma questão bem técnica que eu acho que é legal citar para quem trabalha nessa área e gosta. Para você atingir uma carga máxima no treinamento de força, por exemplo, eu quero melhorar, ter um novo recorde pessoal em determinado movimento. Eu não vou treinar a 100%. 100% é só para o dia do campeonato, é só para o dia do teste. A melhor faixa para você desenvolver força é entre 80% e 85%. É assim que eles trabalham, e para vocês terem uma ideia, de uma periodização anual, sempre tem o objetivo principal. Qual é o campeonato mais importante para aquele atleta? E o treinador vai trabalhar buscando aquele pico, chegar forte naquele dia. Então, tudo vai ser trabalhado para que isso aconteça naquele dia. E essas cargas, a periodização deve ser bem respeitada, porque é isso que garante a sua evolução. Então, se você é um praticante de CrossFit ou de outro treinamento de força, ainda não é um atleta de alto nível, mas quer melhorar, não fique tentando quebrar o seu recorde pessoal todos os dias, porque não é isso que vai fazer você evoluir. Aprenda a trabalhar com periodizações inteligentes, porque é assim que a gente evolui. Tá? Eu estou aberto agora a passar para vocês várias, tirar todas as dúvidas, a gente quer abrir para perguntas, espero que vocês tenham várias perguntas. Eu encerro a minha fala aqui só falando que nos dias 13 e 9 agora de setembro, perdão, 13 de setembro, dia 13 de setembro, eu estarei lá na PUC, estarei aí ministrando 2 aulas, 2 aulões de CrossFit, onde eu vou mostrar um pouquinho do que a gente vem aplicando dessa minha experiência na Rússia, no CrossFit, fazer a galera se divertir, brincar, entender o que é o CrossFit e como a gente usa o treinamento de força como base dessa modalidade. E nessa aula, para você participar dessa aula, como é que vai funcionar? Basta você entrar lá no Facebook da PUC Talentos, vai ter um link lá do evento, você se inscreve nesse evento e vai participar do aulão, que vai ser no dia 13 de setembro, no horário das 10 horas da manhã e no horário das 18 horas. Eu espero vocês lá, se inscrevam nesses aulões que a gente vai sortear um mês gratuito para um homem e uma mulher na aula da manhã e um homem e uma mulher na aula da noite, das 18 horas. Né? Então você pode ser premiado com um mês gratuito de treinamento na CrossFit Video. Basta você se inscrever e participar e não vai sofrer muito. Fiquem tranquilos que isso é mito, isso não é verdade, tá? Os russos não são tão ruins assim. Pelo contrário, eles são sérios. A gente vai treinar de forma séria, mas também vai se divertir, tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar. Eu quero só mostrar para vocês aqui também. Eu vou deixar ali na apresentação e espero que vocês mandem as dúvidas para nós, para que a gente possa aí estar respondendo todas as dúvidas de vocês, combinado? Vamos ver se a gente tem alguma dúvida. Como é que tá o pessoal? Não? Sem dúvidas por enquanto? Tudo bem. É isso.
Bom, se ninguém mandou dúvida, não tem problema. A gente vai compartilhar aqui com vocês, então, os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato, acompanhar mais esse trabalho de perto. Né, tá aqui uma foto aí da seleção brasileira que esteve lá, todos os integrantes que foram e participaram desse training camp. Né, aqui a gente está com a Filomonova, tá aqui com o Sergei, com o Slava, e aqui tá os meus contatos. A gente tem aqui, ó, a página do Facebook, a página do Instagram, tem o site da CrossFit Video, o Facebook da Video, o Instagram da Video. Eu agradeço aí pela atenção. Ah, tem uma pergunta? Ótimo, vamos ver essa pergunta. Vamos ver a pergunta. Ah, o Vinícius Zen. Fala, Rafa. Fala do Campeonato Paranaense de 23. Ótimo, Vini. Boa, boa. Então, galera, ó, bem lembrado, no dia 23/9, para quem se interessou sobre esse esporte, powerlifting, supino, como funciona, no dia 23 de setembro, aqui na CrossFit Vidia, vai acontecer o Campeonato Paranaense de Powerlifting e Supino. Aí vocês vão poder entender melhor até o que é o HAL, o equipado, como funciona esse esporte de força. A entrada é franca, é só chegar, pessoal, venham prestigiar esse campeonato. É um campeonato onde atletas renomados vão estar participando. A gente tem a presença do Vinícius Zen, que é campeão sul-americano, campeão pan-americano, várias vezes campeão brasileiro de supino. Imagine, um baixinho de 1,60 m e pouco, faz quase 250 quilos de supino. A gente tem a presença também do Eudson Lima, que é um atleta que pesa 60 quilos e já levantou quase 700 quilos de total. É um cara muito forte, agora ele está subindo de peso, está ainda mais forte. A gente tem também o Vitor, conhecido como Chuchu, que é o cara, é um menino júnior aí, que é uma promessa do nosso esporte, vem crescendo muito, é um menino que tem condições de participar do Mundial e vai estar participando também aí do Paranaense. Eu vou estar participando, então assim, vale a pena conferir. Quem puder, venha participar, venha prestigiar. Se você é um participante de powerlifting ou de crossfit e tem umas marcas legais, não precisa ser super forte, venha participar das categorias novas. A gente vai ter também essa possibilidade de atletas da categorias novas participar e estrearem nesse evento. Eu tenho vários alunos aqui da CrossFit Vidia que vão participar desse evento como estreantes. A gente recebeu aqui mais uma pergunta. A pergunta é: cara, para quem está começando agora a levantar cargos, o que você aconselha? Tá, legal. E boa pergunta ali já na sequência. Então, assim, ó, para quem está começando a levantar peso, o que eu recomendo? Invista na técnica. Se você está começando nesse esporte, invista na técnica. Procure um professor, uma academia especializada, né? Pode ser uma academia de musculação que tem um bom professor, ou um personal trainer que possa te ensinar, ou até mesmo uma box de crossfit que o trabalho é sério. Lá você vai receber a melhor instrução para ter uma boa técnica. Você se desenvolveu na técnica, por que é tão importante no início? Porque isso vai evitar uma série de lesões que você pode vir a ter no futuro. Né? Então, invista na técnica, que isso vai te prevenir lesões e vai fazer com que a sua performance melhore. Tá? E outra, para treinar força, você não pode misturar o treino de força com o treino de hipertrofia. São fases diferentes. Então, quando você está treinando força, treine força. Por isso que é importante você procurar um profissional bem capacitado para te orientar. Né? E aqui em Curitiba a gente já tem vários lugares. Né? Tem a CrossFit Vidia, tem outras boxes de CrossFit sérias, tem a Academia Esparta, que faz um bom trabalho, tem várias equipes de powerlifting aqui em Curitiba que estão crescendo. Então, até se você se interessou, entre em contato comigo ali pelo Facebook e vamos conversar mais. Eu estou super disposto a responder todas as perguntas, tá? Pode entrar lá em contato e a gente vai te orientando. Beleza? Agora outra pergunta aqui do Paulo. Paulo é um amigo nosso que treina powerlifting aqui comigo aqui na Vidia, é um atleta muito forte, uma promessa aí de supino também. Ele pediu para que eu comentasse sobre o documentário Ícaro. Então, assim, ó, para quem não assistiu, procure no Netflix, está disponível a todos, o documentário Ícaro. Esse documentário fala sobre o escândalo de doping que aconteceu no ano passado em relação aos russos e à Olimpíada, que aconteceu no Rio. O que eu posso dizer sobre esse documentário? É um documentário bem polêmico, que fala do doping, o que eles faziam, um esquema mirabolante para que todos os atletas pudessem usar esteroides à vontade e competir. E assim, é terrível. Quem gosta de esportes vê aquilo, fica frustrado, porque você vê que todos os atletas usam. Mas, conversando com os russos, eles falam que aquilo ali é uma coisa criada pelos americanos, porque é um documentário feito por um
por um diretor americano. Então você fica naquela, né? O quanto daquilo é verdade, o quanto daquilo é os russos se defendendo daquela acusação que o diretor americano faz. Mas assim, eu acho que vale a pena vocês assistirem e refletirem sobre a situação atual do esporte de alto nível mundial. Ali mostra não só a Rússia, mas todos os países fazem esse tipo de coisa. Né, se não fazem assim, como mostra no documentário, que a gente não pode afirmar com certeza que é dessa forma, tem algum esquema político ou algum esquema para que as coisas aconteçam e para que os atletas consigam competir dopados. Né? A gente ouviu várias histórias, mas aí tem um lado russo, tem um lado americano, enfim. No Brasil mesmo a gente tem vários problemas com isso. A gente vê, por exemplo, em competições de crossfit, várias pessoas que nem são atletas ainda, dopadas, participando de campeonatos. Então, infelizmente, isso é muito triste e vale a pena a gente refletir, discutir esses assuntos para que isso melhore. Né? A gente consiga chegar num senso comum do que é melhor para o esporte. Aqui tem mais uma pergunta, o pessoal perguntando aqui, ó, desculpe, não sei se foi comentado algo do gênero durante a palestra, mas em qual etapa da periodização vocês utilizam os trabalhos de bloco nos treinos de deadlift? Boa pergunta. Como é que funciona isso? O que é o trabalho de bloco? O trabalho de bloco, ele é quando você treina o terra parcial. Levantamento terra, deadlift, né, para quem não sabe, é o mesmo movimento, e é um movimento que você tem que tirar a barra do chão e trazer até a altura da cintura. Quando a gente trabalha nos blocos, ou seja, a gente apoia a barra em cima dos blocos, a gente vai tirar essa barra da metade do caminho para cima, ou seja, limitando a trajetória do peso. Quando que a gente usa isso? Quanto mais longe da competição, mais exercícios acessórios vão estar presentes na sua preparação. Então, os blocos podem estar lá no início da preparação, ou até mesmo mais próximo da competição. Só que, mais próximo da competição, os blocos vão ser menos usados. E quando que a gente deve usar os blocos? Quando o atleta tem alguma deficiência em alguma etapa do movimento. Por exemplo, tem muito atleta que no levantamento terra tem dificuldade em finalizar o movimento. Então a gente vai usar um bloco mais alto para que ele consiga trabalhar com grandes cargas naquele ponto que ele é mais fraco. E lembrando aqui também que eu falei que o atleta não chega em 100%, né, na preparação antes da competição. Quando você trabalha com blocos ou com outro movimento parcial, por exemplo, o supino com boards, que seria limitando a distância da barra, também a trajetória da barra, você pode chegar a trabalhar com 100%, às vezes até mais carga do que 100% para fazer um movimento. Né? Mas tudo respeitando a periodização. Então isso que é importante. Tá? Combinado? Tá respondido? Espero que sim. Mas essa questão do trabalho acessório e dos exercícios depende muito da fase de treinamento que você está. E como eu disse, pode acontecer no agachamento, no supino e no levantamento terra. Tá? É isso? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Por favor, mandem as dúvidas. Estão perguntando se a palestra estará disponível amanhã. Sim, essa palestra vai ficar disponível, está gravada, está lá para quem quiser assistir. Espero que vocês gostem e que eu possa ter contribuído um pouco aí com conhecimento sobre a Rússia, sobre o treinamento de força. E como eu disse, quem tiver interessado e quiser mais informações, eu vou disponibilizar de novo aqui os meus contatos. É só entrar em contato, que eu estou aqui para realmente orientar, disseminar esse esporte, porque essa é a minha intenção, fazer com que as pessoas melhorem, treinem, se desenvolvam e esse esporte também cresça, porque é um esporte que pode ajudar muitas pessoas. Tá? É isso. Se tiverem mais alguma dúvida, ainda dá tempo, pessoal, pode mandar. Tá aqui, ó, os meus contatos, né? Então, os contatos, os meus pessoais e também o da Vidia, é só entrar em contato comigo que eu tô aqui para ajudar. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e um grande abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.